para frente, várias páginas arrancadas. Mas esse é o motivo pelo qual até a gente estava conversando ali no off-top a respeito disso, né? Esse é o motivo pelo qual você entendeu que deveria deixar o Raimundos naquele tempo. Por causa do ambiente. Por causa do ambiente. E isso é muito confrontante, e a gente estava falando sobre isso, né? Com o tempo que a gente vive. Onde, de certa forma, existe uma ideia de que é possível você meio que se contrapor ao ambiente e você mudar aquele ambiente. E eu, pelo menos na minha análise pastoral, e por ter vivido também essa parada de ter que me desvencilhar de amizade, relacionamento, assim por diante, eu percebo que é necessário haver uma ruptura. É necessário haver uma ruptura de hábitos, costumes e rolê, que é o caso, por exemplo, sei lá, a minha adolescência ela foi marcada muito por hip hop, Racionais, enfim, e era o que embalava a minha noite. Então o que acontece? Eu começava a fumar maconha e beber e ir pra noite escutando Racionais. E quando eu, depois de convertido, tentava escutar Racionais, me levava para aquele sentimento que eu vivia anteriormente. Então o problema não era o Racionais. O problema era a sua trilha sonora. Exatamente, era a minha trilha sonora da loucura, enfim. Você falou isso num reality, num talk show que você foi, que é sobre música secular e música cristã, mas é que, na verdade, o fundo musical da tua vida mudou e automaticamente aquilo que você produzia. É porque, de certa forma, a vida ela tem um fundo musical, Toda. né? Parece que, tipo assim, toda cena você tem uma música adequada para aquela cena, né? Então, A minha vida musical é lo-fi, sou lo-fi. Tudo é lo-fizinho. Então, assim, ó, onde eu quero chegar? Que foi necessário haver essa ruptura para você. E olhando para isso, você acha que isso é algo meio que aconselhável ou não? Ou foi uma coisa do teu tempo, ou foi uma coisa de antigamente, não é uma realidade hoje? Cara, assim, ó, a gente não tem como cravar uma fórmula, né? Isso funciona, isso não. A gente muitas vezes sabe muito mais o que não funciona do que aquilo que se realmente vai funcionar ou não. Mas a gente, cara, tem a tendência de perceber que algumas coisas realmente não funcionam. Assim como a Bíblia toda é para mim, mas eu vivo na Nova Aliança e não no Antigo Testamento, mas a Bíblia é toda para mim, eu dou valor a esses começos ultra radicais. Sabe, de você viver um pouco de Antigo Testamento na sua vida cristã. Sabe, esse tempo em que... Um pouco de xiita, cristianismo. Exatamente, cara, de você, cara, tá tão desesperado por Deus ao ponto de você fazer loucuras de amor, digamos assim, né? É aquele negócio, a camisa é do diabo, rasga, esse CD é do cão, quebra, sabe? Esses amigos tudo endemoniado, para de andar com eles. Parece exagero? Parece. Talvez seja real, talvez não seja. Mas eu falo muito mais de uma disposição do coração de ser separado para Deus. E eu acho que aí a gente entra num ponto, o ser separado para Deus. Né? Ele nos chama para Ele. Né? E o ser separado disso vai falar de ruptura, porque eu me lembro por um tempo que eu ministrei sobre isso, cara. O reino dos céus, quando ele vem sobre a vida de alguém, eu não estou falando de salvação, estou falando de reino. Eu estou falando enfim, de você não simplesmente ser salvo e não vou mais para o inferno, mas de você viver e gerar influência onde você está e deixar a marca de Cristo por onde você passar. Ele te arranca de um sistema que já funcionava com você dentro. Né? Todas as pessoas do mundo fazem parte de algum sistema. Um cara que está na droga, ele faz parte de um sistema. Tem o traficante que vende para ele, tem a polícia de quem ele corre, tem a mãe para quem ele mente, tem, enfim, tem a escola para onde ele não vai. Então ele tem um sistema. No momento que o reino dos céus entrou nesse cara e arranca esse cara, esse sistema vai sentir falta dele. Cadê o cara que comprava? Cadê aquele cara que eu perseguia? Cadê aquele menino que mentia? Agora o cara começou a frequentar. Ou seja, tudo muda quando o reino dos céus vem sobre a vida de alguém. E entender que isso é talvez um dos grandes benefícios que Deus nos dá. Né? Quando no Salmo 40 ele fala, ele me tirou de um charco de lodo, de um poço de perdição, ele colocou os meus pés sobre uma rocha. Fala de uma mudança de ambiente radical. O Salmo 23, quando fala, o Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço. Cara, aqui já está começando em algo que você nem sabe o que aconteceu antes. Mas você percebe que, cara, eu não nasci nesse ambiente de pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu fui trazido radicalmente para esse ambiente, onde eu tenho um pastor, onde eu sou uma ovelha, eu estou aprendendo tudo de novo. Então, assim, você ter coragem de quebrar com o ambiente, quebrar com a trilha sonora, cara, quebrar com o ciclo de amizades, quebrar com o estilo de vida,
Isso faz bem. Não significa que você vai ficar desse jeito para sempre, porque eu creio que Deus tem um papel para a gente no meio de um ambiente. Talvez não seja o ambiente onde a gente estava, mas um ambiente onde precisa de luz. Mas a gente precisa ser aceso primeiro. Né? E assim, eu preciso entender que no começo da minha caminhada eu não... Cara, se hoje, 20 anos depois, eu não sei tudo, imagina há 20 anos atrás. Eu não sabia de absolutamente nada. Pois é, Rodolfo, eu queria reviver esse momento contigo no sentido de que uma coisa é o João, né? João, com seus 22 anos, trabalha numa empresa e fuma maconha nos finais de semana e tem um encontro com Jesus e começa a caminhar na igreja. Outra coisa, né, e não fazendo juízo de valor de quem é maior ou melhor, não é nesse sentido, mas você era, né, um cara conhecido. Como é que se deu esse... Porque tu não só tinha uma trilha sonora da tua vida, mas como tu produzia a trilha sonora de um monte de gente, de milhares de pessoas. Tu era um produtor de trilha sonora, de lifestyle, né? As pessoas queriam ser como você, enfim, como a sua banda e por aí vai. Então, assim, com você, como é que foi essa ruptura, galera? Tipo, e aí? Acabou pra mim... Porque, pô, a parada que não era só o teu lifestyle, era o teu trabalho também, enfim, com outras pessoas envolvidas. Ganha-pão, é um monte de coisa, assim, tipo... Significado, né? Tudo. Cara, como é que foi isso, assim, tipo, você lembra do dia, do momento, tipo, galera, é isso aí, Jesus entrou na minha vida, mudou a trilha sonora, não consigo mais produzir esse tipo de coisa? Cara, esse tipo de resposta eu consigo dar hoje, né? Na época eu tentei me explicar 1000 vezes, mas eu não tinha explicação. Verdade. Na real, eu não conhecia explicação. Se você pegar minhas entrevistas desde a primeira da minha saída, elas vão ficando diferentes. Vão clareando, né? Vão clareando. Olha aí, cara. No começo elas vão até piorando, mas assim, depois elas vão clareando. O que tu falava na época, por exemplo? Cara, eu não lembro, velho. Mas eu sei que assim, antes eu queria explicar, eu queria arrumar a explicação. Eu queria ter uma explicação. E na real eu não tinha uma explicação. Porque hoje talvez eu consiga me expressar um pouquinho melhor do que aquela época. Mas eu tenho certeza que se você me entrevistar daqui a um ano, eu vou ter uma resposta diferente para te dar do que eu posso te dizer hoje. Porque isso vai mudando dentro de você. A partir do momento é como você entrar num foguete e sair da Terra. Cara, a princípio você está vendo aquela coisa. Daqui a pouco ela começa a parecer arredondada. Daqui a pouco você vê ela realmente é uma bola. De longe, talvez, você perceba que você não está só ali, tem outros planetas. À medida que você se distancia, que você sobe, que você vê de longe, você tem uma visão talvez mais completa de tudo que te cerca. Né? E essa impressão vai mudando. Na real, é uma atitude, a princípio, completamente louca. Na real, é isso. O que eu fiz foi uma acho que isso é uma evidência daquilo que a gente chama na teologia de regeneração, né? Foi algo que Deus fez em você e que ainda que na época você pensasse que era você que estava fazendo, hoje você percebe que foi totalmente Deus que te deu força, te deu direção, que abriu uma porta no deserto, enfim, e que te direcionou por esse caminho. E isso é muito, muito maravilhoso, né, cara? Porque a gente percebe, enfim, que tudo foi Deus. Agora, até a gente estava falando sobre isso, né? Acho que também um papel muito importante foi da galera que te evangelizou. E que, por vezes, tem sido rara nos nossos dias. Porque, de alguma forma, acho que todo esse acesso midiático, a popularidade do cristianismo no Brasil, enfim, meio que ludibria, talvez, sei lá, cala um pouco os profetas, né? E as mulheres, enfim, que te evangelizaram no começo, elas foram bem profeta Natan, né? Tipo, elas falaram o que tinham que falar e ponto, acabou. Se vira com aquilo que você tem para fazer. E eu acho que esse ímpeto e esse espírito, ele tem sido raro, ainda que haja, obviamente, há aqueles que, enfim, são fiéis à pregação do evangelho e assim por diante, mas eu penso que foi essencial, porque, de certa forma, provavelmente você deve ter ouvido essa parada, né? Tipo assim, é pecado usar calça, é pecado usar brinco, é pecado isso, aquilo, outro. E ainda que, como você falou, isso fosse exagero e que hoje na maturidade você discirna, de alguma forma aquilo te ajudou a sair daquele lugar onde você estava, não é não? É a mesma coisa de Abraão oferecendo Isaac em sacrifício. É um pré-requisito para eu ser um homem de Deus, matar meu filho? Não, foi algo que é muito mais para revelar o seu coração. Eu creio que quando eu estou disposto a arrancar um brinco da minha orelha, a mudar a minha roupa, talvez, eu estou mostrando muito mais uma disposição do meu coração de me tornar outra pessoa, de agradar a Deus. Se isso te agrada, eu faço.
sabe? Se isso te agrada, eu me entrego. Se isso te agrada, não sei. Uma coisa que eu percebo hoje, cara, que assim, talvez tenha sido mais favorável no meu tempo, porque assim, há 20 anos atrás não tinha internet como tem hoje. É verdade. Não tinha rede social, ou seja, a influência ela era tratada de outra forma, né? E hoje, assim, todo mundo quer ser mestre. Quando a Bíblia fala, não queiram muitos de vós ser mestres, porque enfim, tem um peso maior de cobrança para quem ensina. Hoje parece que as pessoas, elas, por causa da sedução da influência, do ter influência, as pessoas já querem sair ensinando. E uma coisa que eu aprendi é que Deus ensina em você, mesmo que você não saiba o que você esteja fazendo. Não é necessariamente você ensinando, mas é Deus ensinando as pessoas com você. Ou seja, Deus te pega, Deus faz alguma coisa com você, o que Ele está fazendo com você está ensinando um monte de gente. Não é necessariamente você ensinando os outros. Ou seja, você se jogar na mão de Deus, sofrer o dano. Eu acho que o sofrer o dano é um treco, talvez seja o divisor de águas. Porque assim, o que aquelas irmãs me falaram em termos de se separar para Deus, elas não me fizeram nenhuma promessa de que você vai ficar bem, que vai ficar... Não, você vai se lascar, velho. Você vai, meu irmão, se prepara porque o pau vai ser feio na tua vida, entendeu? Não vai ter aplauso. Então, assim, houve uma disposição de sofrer o dano. E foi um treco que eu sofri por pelo menos uns 10 anos. De só sofrer dano, de todo mês terminar no vermelho. De vir perdendo e 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 perdendo. E,